sobre a nossa identidade. A igreja é o povo que se reúne para descobrir quem é em Cristo e para receber definições de Cristo a respeito de como somos e como nós devemos viver, consagrando nossa vida a Ele. Né? É muito especial essa reunião mais um domingo, né? E muito especial podermos tratar nesses domingos que estão vindo, né? Começamos uma série de mensagens sobre a igreja, né? Uma série de estudos sobre a igreja, há 2 domingos atrás, né? Onde na primeira exposição o Felipe falou sobre a origem da igreja no Pentecostes, né? E vai ser muito legal realmente seguirmos os próximos domingos falando sobre esse tema tão especial, tão incrível e misterioso dentro das Escrituras, que é a Igreja de Deus. A Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a família de Deus, o edifício do Espírito. Esse tema mexe muito com o meu coração. É um dos temas que mais, assim, ao ler sobre, ao pensar sobre, mais me causa uma emoção de uau! E é incrível porque é a nossa identidade em Cristo, é quem nós somos, é receber definições celestiais sobre quem nós somos. E é muito bom poder falar sobre isso. Principalmente num tempo onde a igreja não tem sido bem falada. A igreja não tem sido amada. A igreja tem sido atacada de várias frentes. Mas como o nosso pastor e amigo Leandro Vieira, lá de Curitiba, gosta de falar, a igreja não. As organizações religiosas. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Então muita gente bate na igreja, na verdade gostaria de estar batendo no evangelicalismo, gostaria de estar batendo nas instituições que a feriram, mas a igreja do Cordeiro, ela é a sua noiva, ela é santa, ela é perfeita, ela é dele, ele está comprometido com a sua edificação. É ele que a edifica. E para que a gente possa recuperar o amor pela igreja, para que a gente possa ser um povo que ama a igreja, que ama ser parte da igreja e que ama a igreja, nós precisamos nos desfazer dessa confusão conceitual. Nós não podemos confundir igreja com organização religiosa. Nós não podemos confundir igreja com denominação. Nós não podemos confundir igreja com evangelicalismo. Nós não podemos sequer mesmo confundir a igreja com essa expressão local da igreja que temos aqui. E essa série, ela serve para que a gente se livre dessas confusões conceituais, para que a gente descubra de fato o propósito de Deus na igreja, ame o plano de Deus, ame a igreja, ame o propósito de Deus na igreja, porque nós não temos o risco, nós não estamos, em assim fazer, nós não estamos abonando tudo que tem de errado com as instituições religiosas. Essa semana nós tivemos mais um caso de assédio sexual e estupro dentro de uma famosa igreja no Brasil. Isso entristece o nosso coração, mas, na verdade, isso não nos impede de amar a igreja. Pelo contrário, isso nos faz sofrer porque amamos a igreja. Porque não foi a igreja que fez isso com aquelas crianças. Mas sim, pessoas mal intencionadas que se aproveitaram das estruturas religiosas montadas, que são inevitáveis. Mas a gente não é impedido de amar a igreja por isso. A gente não deve desistir da igreja por isso, porque a gente precisa compreender quem a igreja é em sua identidade, em sua natureza. Quem a igreja é no plano de Deus. Quem é esse corpo coletivo. Nós usamos de tantas metáforas, que na verdade não são metáforas, são realidades espirituais para descrever. E falamos um pouco no último domingo sobre o assunto do início, né? Do nascimento da igreja no Pentecostes. E o Felipe, ele iria dar seguimento hoje falando sobre a igreja invisível. A igreja de forma geral. E eu não vou precisar entrar no esboço que ele fez para esse assunto, ele vai dar continuidade nesse assunto no domingo que vem. Porque eu quero pegar uma frase que estava no esboço da semana retrasada. A frase é: a igreja é a nova humanidade.
A frase, eu não sei, eu não estava aqui no domingo retrasado e a gravação foi perdida devido a uma chamada no telefone do Felipe Barros. Né? Então eu não sei se ele gastou, ele me falou que ele apenas a mencionou. Né? E eu gostaria que a gente gastasse essa hora aqui hoje, né, falando sobre isso, essa compreensão da igreja com uma nova humanidade. Porque eu acho que isso é particularmente como pessoa, é o que mais me apaixona no plano de Deus, mas isso é uma base concreta para a gente explorar depois a igreja da sua forma invisível em todo mundo, da sua forma visível nas igrejas locais. Então é uma base muito interessante para a gente pisar sobre a igreja como uma nova humanidade. Vamos abrir a palavra em Efésios a partir do versículo 1. E eu estava refletindo, gente, sobre por onde começar essa exposição da igreja como nova humanidade. Eu estava refletindo sobre isso. Ontem eu passei pelo menos uma hora inteira pensando sobre onde começar essa exposição. Porque as escrituras, elas nos dão pistas a respeito da realidade da igreja. Desde o Antigo Testamento. Efésios capítulo 1, versículo 1. As escrituras nos dão pistas, nos apontam para a igreja. Desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a realidade do que é a igreja é explicada por Paulo de diferentes formas, em diferentes cartas. E parte de mim queria começar em cada um desses pontos, mas infelizmente nós não temos aqui as 6 horas que eu gostaria de falar para bater a pastora Miriam, para eu chegar nesse recorde. Nós não temos aqui 6 horas para a gente explorar tudo isso. Então eu tive que fazer uma escolha difícil para mim, que é ficar só com alguns versículos para falar sobre o assunto. Isso posto, eu não consegui me livrar de uma coisa. Eu queria ler Efésios inteiro. Eu não vou ler Efésios inteiro, mas nós vamos ler pelo menos os 3 capítulos de Efésios aqui devagarzinho. Né? Ler um pouco, a gente vai falando uma coisa, a gente vai lendo um pouquinho. Por quê? Efésios, embora não seja a única carta a falar da igreja, inclusive alguns dos meus versos preferidos sobre a igreja não estão em Efésios, mas Efésios é uma carta quase que inteira sobre a igreja. Efésios é conhecido por alguns teólogos como o evangelho da igreja. A boa notícia a respeito da igreja. Por quê? Porque Efésios vai falar sobre a igreja em sua identidade como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como organismo, como um só corpo. Efésios vai apontar para essa realidade de quem a igreja é, para a sua identidade. Efésios vai conter esse termo que o Felipe abordou semana passada e que a gente vai estender hoje, a nova humanidade. E Efésios vai também falar sobre a nova natureza desse povo, que é uma nova humanidade. Esse povo que é uma nova espécie no meio da espécie anterior. Né? Mas como que eu ia começar em Efésios 3, num versículo de nova humanidade, sem ler Efésios 1? Eu não consegui fazer essa escolha. Então nós vamos tentar fazer uma leitura corrida. Inclusive, deixo para vocês essa missão ao longo da semana, para os que quiserem aprofundar esse conceito. Leia Efésios pelo menos 5 vezes. Uma vez por dia. Efésios é uma carta que você vai ler numa lida só. Você vai conseguir ler aí em cerca de 20, 25 minutos, estourando. E assim que as cartas foram feitas para ser lidas, gente. A gente tem o costume de pegar verso a verso e ir esticando, mas na prática as cartas foram feitas para ser lidas de uma vez só. Né? Talvez com alguma exposição, com alguma ajuda ali de do mensageiro que levou a carta de Paulo até a igreja. Né? Mas uma carta não, quando você pega, imagina você pegar uma carta minha e você pegar uma frase que eu falei e esticar ela por 2 horas. As chances de você sair do escopo do que eu falei vão ser muito altas. Você esticou demais. Então, assim, claro que sempre tem o que esticar, mas a gente tem que ter esse cuidado. E é muito interessante, assim como é interessante fazer a leitura estudando verso a verso, porque a gente tem dificuldade de exegese, a gente tem dificuldade de acessar os idiomas originais, então a gente precisa desse estudo. Também é muito interessante pegar uma boa tradução e fazer uma leitura corrida, para entender o âmago daquilo. Né? Às vezes a gente fica tão perdido no significado de um só versículo que a gente não pega o âmago geral. Por isso que o desafio aqui é fazer uma leitura corrida. A gente não vai conseguir entrar em diversos mistérios apontados por Paulo de Efésios 1 a 3, mas nessa leitura corrida a gente vai conseguir pegar o grosso da coisa, e o grosso da coisa é o mais importante. Vamos começar ali, em Efésios 1, depois dessa curtíssima introdução,
que não estará contando do meu tempo de pregação, amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu estou lendo na versão NAA, para quem tiver a liberdade de trocar a versão e acompanhar na mesma, né? Mas em alguns momentos eu vou fazer alguma citação da Corrigida e Fiel. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus. Para que a leitura não fique cansativa, eu vou tomar algumas liberdades, ok? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aí, no momento, esses primeiros versos, Paulo está trazendo de volta o propósito de Deus, que vem desde antes da fundação do mundo, de tomar para si um povo, de escolher para si um povo para chamá-los de filhos, para dar a eles o destino de seus filhos. Deus fez todas as coisas de acordo com o conselho exclusivo da sua vontade. E essa vontade, ela aponta para o louvor da sua graça, como nós vimos aqui no capítulo 5. Mas essa vontade perpassa nos fazer seus filhos para o louvor da sua graça. Então Deus desejou uma família. Deus desejou um povo. Deus desejou uma nação. Uma nação, e aí a Bíblia vai apontar em vários textos para essa mesma realidade. E ela vai apontar coisas diferentes, mas que vão compondo essa realidade. Que a gente aqui, na família Betânia, gosta de resumir como o propósito eterno de Deus. Que para quem já decorou, né, quem anda com a gente gosta de resumir como Deus tem como seu propósito eterno ter para si uma família de muitos filhos, semelhantes a Cristo, para a sua glória. Então essa é uma forma, ok? Eu não faço jus ao propósito eterno quando eu explico com apenas um versículo, ok? Para fazer jus ao propósito eterno, eu preciso olhá-lo de todos os ângulos. Mas essa é uma forma interessante da gente guardar isso no nosso coração. Deus deseja para si, para a sua glória, uma família de muitos filhos. Ele quis ser pai, ele quis que seu filho tivesse semelhantes, não fosse mais unigênito, unigênito, mas sim se tornasse o primogênito de muitos irmãos. E esse foi o desejo de Deus, e esse desejo de alguma forma já está revelado na criação de Adão. Porque se você for olhar o que Deus fala ali, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós temos ali Deus numa conferência com si mesmo, determinando criar uma humanidade que reflete a sua imagem, que dá visibilidade ao Deus invisível. Uma família de filhos semelhantes a Cristo, que nós já sabemos é a imagem do Deus invisível. Então esse é o desejo no coração do Pai, e ele começa esse processo em Adão. Vamos continuar? Mas Adão, gente, caiu, né? Então, por isso nós vamos falar de redenção agora. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando os tempos se completarem, quando os tempos forem plenos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui um apontamento de que essa família, ela foi feita, e ela, assim como toda a criação, estão convergindo para, em Cristo Jesus, todas as coisas no céu e na terra, a família e a criação, serem mais uma vez unidas, e Deus será tudo em todos, como Paulo vai falar aos Coríntios. Em Cristo, isso tudo acontece em
Cristo. Em Cristo é um verso, uma expressão repetida inúmeras vezes na epístola de Efésios. Essa realidade que Deus está montando, ele está construindo ela a partir de e em Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aí, nesse momento, gente, estamos falando já de igreja, ok? O termo igreja vai vir daqui a pouquinho, mas estamos falando do povo de Deus. E esse povo, ele foi feito em Cristo, a herança do próprio Cristo, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Paulo começa essa epístola contando-nos dessa realidade espiritual do povo de Deus, que surge a partir do desejo de Deus e da missão de Deus de formar para si uma família. A igreja é o resultado da missão de Deus, de formar para si uma família. Mas vamos chegar em nova humanidade. Por quê? Porque essa missão começou com Adão. Agora Paulo, ele faz uma oração muito interessante para que nós possamos entender esse mistério. Então eu até quero aqui ressaltar. Abram um pouco o coração, a mente, os olhos, para enxergar uma coisa aqui que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a enxergar de forma cartesiana. Para enxergar uma realidade, porque a Bíblia chama de realidade, mas que ela não parece realidade para a gente, assim como a Trindade. Assim como a Trindade é esquisita para a gente conseguir compreender por completo, mas os três são um. Então aqui Deus vai estar mostrando o mistério da igreja, e isso é uma realidade da união da igreja com Cristo, é uma realidade do povo de Deus e como ele é formado, que a gente precisa realmente ter os olhos do nosso entendimento abertos para entender como Paulo vai orar aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E o que Paulo ora? Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele mesmo. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder, do poder de Cristo, sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo está orando para que a gente tenha os olhos abertos para compreender uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender. Por quê? Porque é incrível. É incrível. É a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós estamos falando aqui do que talvez seja o maior milagre de Deus, que é formar um povo à imagem de Cristo. Nós precisamos entender isso. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando. Então, é o poder da ressurreição, o poder que fez com que Cristo viesse à vida dos mortos. Ele está agora, como outros textos da Bíblia. Eu falei, eu gostaria de explorar todas as conexões que Paulo está montando aqui, né? Mas não dá tempo. Então, vocês vão acreditar nas conexões que eu vou mencionando. Esse poder, ele está sobre a igreja, nos trazendo da morte para a vida. Da morte nessas transgressões e pecados, para a vida em Cristo, para que nós nos tornemos o corpo do próprio Cristo e a plenitude dele. A plenitude de Cristo é a igreja.
Olha que frase agressiva. Olha que frase incrível, né? A plenitude de Cristo, aquele que a tudo enche, todas as coisas. Aquele que enche tudo. Aquele, se a gente for pegar outros versículos, por meio do qual e para quem todas as coisas foram feitas. Então aqui é grande o mistério de quem é a igreja. Porque ela foi feita a plenitude de Cristo. Como não amar a igreja, né? Eu comecei essa ministração dizendo, você ama a igreja. Você consegue olhar para a igreja com amor, né? Mas Paulo continua. E ele lhes deu vida, porque a gente está falando do poder da ressurreição, o poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. Esse povo, como velha humanidade, em Adão estava morto. Então ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos do passado, segundo as inclinações da nossa carne. Então essa morte é andar segundo as minhas próprias. E a gente às vezes mistifica a carne, a gente acha que o corpo é ruim. Não, a gente fala de andar segundo a carne, eu estou andando segundo as minhas próprias inclinações, tendo eu como meu próprio Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, dos meus pensamentos, tudo para o meu bem. E por isso, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E aqui eu quero botar um outro trecho de Paulo, que ele fala que se com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. Então o que é a nossa conversão, nosso arrependimento? É a nossa morte com Cristo na cruz. Então se com Ele morremos na cruz, se nós, de fato, acreditamos no Evangelho e com Ele morremos nos arrependendo, nos batizando, que é o símbolo desse arrependimento, com Ele fomos ressuscitados. Então Ele juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso. Então Deus está tirando esse povo da morte para a vida. Ele está tirando da velha humanidade um povo que agora recebe o poder da ressurreição e que morre com Cristo, ressuscita com Cristo para uma nova vida. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus fez isso. Não é de obras, para que ninguém se glorie. E aqui a gente... Todo mundo aqui já falou muito, já estudou muito sobre essa questão de não ser de obras, então eu vou passar um pouco rápido por isso, porque eu acho que um ponto que às vezes a gente não presta atenção é: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então ele não nos salvou pelas obras, mas ele nos fez novamente. Ele nos ressuscitou. Nós somos feitura dele. Nós somos a sua obra-prima. O povo que ele criou a partir da morte e ressurreição do seu Filho. E ele criou esse povo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Para ser o povo que Deus sempre quis ter para si. O povo que é uma expressão da sua imagem. O povo que é a imagem da sua semelhança. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne. Aqui, como a epístola é escrita para os efésios, para os não-judeus, para aqueles que não tinham as obras da lei, para aqueles que estavam completamente não ressuscitados com Cristo. Mas essa analogia vale para nós. Nós, uma vez, estávamos pecadores e vivendo segundo a carne. Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Por quê? Porque na promessa Deus já havia prometido que de Israel ele tiraria para si um povo, mas os gentios estavam estranhos
Eles não conheciam essa promessa. Assim como nós, em determinado momento, talvez não conhecemos. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Essa questão dos dois povos aqui é o povo de Israel, o povo que tinha promessa antes, mas que também precisava da redenção. E o povo que não tinha promessa, os gentios, mas que precisava também da redenção. Ambos precisavam da redenção. A única diferença é que o povo judeu já tinha promessa, nós não tínhamos ainda. E ele faz dos dois povos uma só carne. Um só povo. Na sua carne. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. No sentido de que ele aboliu os rituais judaicos que o representavam. Que, na verdade, serviam para apontar para ele. Para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Chegamos na palavra que está dando direção a essa meditação hoje. Para que dos dois povos criassem em si mesmo. E, na verdade, os dois povos faziam parte da velha humanidade. Natureza adâmica. Só que um tinha promessa e o outro não tinha promessa. E agora, dos dois povos, ele tira a inimizade, ele faz em si mesmo uma nova humanidade. Fazendo a paz e reconciliando em um só corpo os dois povos com Deus por meio da cruz. Destruindo a inimizade por meio dela. Então, uma nova humanidade, que diferente da humanidade que se perdeu de Deus, se desvencilhou de Deus em Adão, que na queda perdeu o seu status de viver um relacionamento com Deus. A nova humanidade agora é reconciliada com Deus. E de Deus flui a sua natureza, do próprio Cristo. E ele destruiu por meio da cruz. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. O Espírito que agora energiza esse povo, que move esse povo, que guia esse povo e que dá acesso ao Pai. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aqui lembra que eu falei de família, de corpo e edifício? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem a morada de Deus no Espírito. Então, um novo povo, uma nova humanidade, um novo Adão, porque a palavra Adão quer dizer humanidade. Uma nova forma de ser humano. Uma nova espécie no meio da espécie atual. Claro que de forma biológica isso não mudou ainda. Talvez nos novos corpos vai mudar, né? Vai saber qual vai ser o nome latim que a gente vai dar para os novos corpos aí. Enfim, uma nova espécie que já vive no meio da atual. Uma nova humanidade. Um só corpo. Gente, para que a gente entenda, aqui a gente vai parar um pouco em Efésios, para que a gente entenda a profundidade do que isso quer dizer. O que quer dizer que a igreja é uma nova humanidade ressuscitada em Cristo. Energizada pelo Espírito Santo, pelo poder da ressurreição. Uma nova forma de ser humano. A gente tem que entender algo a respeito da velha humanidade. E Paulo constantemente está fazendo essa comparação. O primeiro Adão com o segundo Adão. Ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Coríntios. Ele não faz em Efésios, por isso que eu gostaria de ler outras coisas. Mas enfim, é interessante isso. Entender a velha humanidade. Paulo vai falar aos Coríntios que assim como nós carregamos a imagem do primeiro Adão, agora nós carregamos a imagem do último Adão. Em Romanos ele vai dizer que assim como a humanidade inteira, porque isso não faz sentido para a lógica ocidental, ok? Adão é nosso pai, na carne. Mas se o nosso pai tem um problema com alguém, com a polícia, a gente não vai preso por isso. Então, na realidade ocidental, isso não faz sentido. Quando a gente olha do ponto de vista ocidental. Por que a humanidade inteira
perdeu o status de relacionamento com Deus na queda de Adão. E por que em Cristo a humanidade inteira, então, a nova humanidade inteira, é reconciliada? Porque, e dentro da forma judaica de pensar, nós estávamos todos em Adão. Por isso, em Adão, todos se perderam. Por isso, lá em Hebreus, o autor de Hebreus, que quase com certeza era judeu, vai falar que, de alguma forma, Levi, em Abraão, dizimou a Melquisedeque. Há uma sensação, existe um federalismo na forma de pensar judaica, de que toda uma nação está dentro do seu pai. Então há uma humanidade inaugurada em Adão. Toda uma nação que saiu de dentro de Adão. E há uma nova humanidade sendo inaugurada em Cristo. Isso é especial se eu percebo que Adão não é meramente o nome do primeiro homem, embora também seja. Adão é a palavra em hebraico que quer dizer humanidade. E Gênesis deixa isso bem claro. Algumas traduções dificultam, mas Gênesis deixa isso bem claro. Vamos ler Gênesis 1, 26 a 27. E eu aproveito para fazer uma pausa para beber água, que se deixar eu não bebo, não. É engraçado, se tiver uma musiquinha de fundo, eu paro para beber água. Mas parece que no silêncio eu não paro. Ué, cada um tem suas esquisitices, né? Cada um tem suas esquisitices. 1:26, Rafa. Pode ler, amigo. 26 e 27, então. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem criou, macho e fêmea os criou. Então olha que interessante. A palavra homem aqui, que está sendo repetida aqui, em algumas traduções, talvez vocês vão encontrar como ser humano, mas a palavra original aqui é Adão, o tempo todo. Façamos Adão, a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Assim Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou. No hebraico tem uma diferença, a palavra homem de humanidade é Adam, né? Uhum. E homem de sexo masculino é Ish. Isso. Né? Tem um termo que a gente usa que é original. Varão. Oi? Varão. Varão vem de Ish. Varão vem de Ish, né? Quando a gente vê assim, pô, tá falando aqui Adão, igual quando ele fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Ali a palavra não é homem do sexo masculino, é Adão. Não é bom que a humanidade esteja só, né? No hebraico tem essa diferença. Então, assim, a tradução tenta ajudar. Por quê? Porque Deus criou Adão, homem e mulher. Se eu entender que Adão é a humanidade, sim. Ok? Mas, ao mesmo tempo, quando a tradução tenta ajudar, ora colocando o homem, aí ela confunde a gente, porque o homem a gente pensa só no Adão, sexo masculino ali. Ora colocando o ser humano, perde um pouco da riqueza da gente compreender que toda a humanidade estava naquele ser que foi criado primeiro, que de fato era só Adão e depois a mulher foi tirada de dentro dele. Então há uma riqueza aqui, que a tradução tenta ajudar, mas a gente perde um pouco ela, quando a gente não entende que é tudo Adão, e aí a comparação do primeiro Adão com o último Adão faz mais sentido. Então olha que interessante, Gênesis 5, 1 e 2. Abre aí para vocês acreditarem em mim. Esse é um texto que a primeira vez que eu li, eu achei esquisito. Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ou em algumas traduções, Adão, a imagem de Deus o fez, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou o nome de Adão. Então, homem, em algumas traduções foi trocado para humanidade, para ser humano, mas o original é Adão, e se você for olhar nas antigas, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Incorrigida, Almeida Corrigida Infiel, você vai encontrar homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, Adão, em Gênesis, não é meramente o nome do primeiro homem, embora até tenha se tornado um nome próprio que a gente usa para falar do primeiro homem. Mas Adão é a humanidade. Essa humanidade que, em frente à nova humanidade, se transforma
na velha humanidade. Adão é a humanidade como um todo. Adão era um homem e a mulher. Eva não ganha o seu nome até a queda. Pós-queda, Adão nomeia Eva. Pós-queda, Adão, eu te chamarei de Eva, porque você é a mãe de todos os seres viventes. Inclusive, Eva é uma transliteração péssima, diga-se de passagem. Porque o nome no hebraico é totalmente diferente, eu não lembro mais, mas é uma transliteração terrível. Mas é interessante. Enfim, Eva é um nome dado por Adão à mulher. Deus não chama a mulher de Eva. Deus os chama de humanidade. Até porque Deus dá à humanidade, né, a delegação de nomear mesmo. Enfim. Por isso, como Adão é esse homem coletivo, de qual a própria Eva é tirada, porque Eva é criada junto com Adão. Então, no dia em que Deus criou Adão, homem e mulher os criou. Como assim? Ele não fez só Adão no pó da terra? Mas é que o processo criacional não acabou ali. O processo criacional da humanidade termina quando Eva agora já está fora de Adão, e ali a humanidade está completa. Mas a humanidade estava inteira até determinado momento ali dentro de Adão. Embora eu estou tomando certa liberdade com o texto aqui para dizer isso. Mas eu acho uma figura interessante. Por isso, quando Adão cai, toda a humanidade cai, por esse federalismo. Em Adão, toda a humanidade já estava, assim como Eva foi tirada de Adão. Todos os seres viventes foram tirados desse casal. Então, a velha humanidade cai quando Adão, o seu representante federal, cai. E essa humanidade criada para manifestar a imagem de Deus, criada para ser uma visão apropriada de quem Deus é, criada para ser um testemunho para toda a criação de quem Deus é. Agora é uma imagem corrompida. É até pior que imagem nenhuma. Porque agora ela aponta para algo que não é verdadeiro Deus. Então, essa velha humanidade, ela é agora corrompida. Mas o propósito de Deus segue de pé. Na verdade, a igreja não foi um acidente de percurso. Né? A queda não foi um acidente de percurso. É que Deus inicia o processo em Adão, mas aperfeiçoa o processo em Cristo. Aqui não vai dar para a gente entrar nas elegantes e interessantíssimas teorias sobre por que Deus precisou fazer o processo em 2 etapas, ok? Porque isso é hipotético, a Bíblia não afirma, né? Mas, embora eu tenha as minhas teorias particulares, mas Deus inicia o processo com Adão. E ele aperfeiçoa e completa o processo no último Adão, o Cristo. Pois assim está escrito em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Né? No hebraico, uma nefesh hayah, uma vida respirante, uma tradução bem livre. Né? Ele se tornou um ser vivente. Inclusive o mesmo nome dado aos animais. Os animais também eram chamados de nefesh hayah, de ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, é sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Então olha aqui, ó, como foi Adão, assim também somos todos nós na velha humanidade, formados do pó da terra. E como é o homem celestial, Cristo, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Essa é a riqueza da frase, a igreja é a nova humanidade. Porque a igreja é essa humanidade que carrega a imagem de Cristo. Assim como Adão é o homem coletivo que representa toda a velha humanidade, a ponto de que de uma vez só toda a humanidade cai em Adão e a morte entra para toda a humanidade em Adão. Cristo também não é só Jesus ou Cristo. Cristo também carrega dentro de si um mistério. Cristo é a nova humanidade, uma nova forma de ser humano. A imagem perfeita de Deus. A plenitude da divindade. E com ele, um povo inteiro, que é um só com ele, que carrega a sua imagem. Isso é a igreja. Isso é a nova humanidade. Totalmente diferente do que a gente às vezes aprende, não por aprender, mas aprende tipo na vivência, né?
Eu estava falando até ontem com meus amigos Filipes. A gente aprende muito mais com a liturgia da vida do que com, de fato, a fala. Então ninguém falou com a gente. Igreja é um lugar que a gente vai. Ninguém falou com a gente. Igreja é um local físico. Ninguém falou com a gente isso, porque provavelmente quase todo mundo prega certo isso. Pega o texto, prega e lê. Né? Alguns pregam errado, mas boa parte prega até certo. Mas a liturgia de estar constantemente se referindo à igreja como organização, se referindo à igreja como instituição, se referindo à igreja como um local, se referindo à igreja, faz a gente perder a identidade real da igreja como essa nova humanidade, que é uma só com Cristo, que é feita à imagem do Cristo. Vocês compreendem isso que eu estou falando? Por isso, a gente precisa se livrar dessa confusão conceitual. Sabe por que as pessoas odeiam a igreja? Porque elas não sabem o que a igreja é. Porque como alguém pode amar Cristo e odiar a igreja? Se a igreja é a sua extensão. Vamos seguir o assunto. Assim como a velha humanidade carrega a morte do seu originador, a nova humanidade carrega a vida, o poder da ressurreição, carrega a vida de Cristo que está em nós. Agora, igreja, então, é muito mais que uma organização. Igreja é um novo jeito de ser gente. É um novo jeito de ser humano. É uma forma diferente de tudo. Ressignifica todos. Nós vamos ver, se der tempo, que isso ressignifica todos os nossos relacionamentos. Isso muda tudo. Por quê? Porque é uma nova forma de ser humano, né? O Salles vai falar que eu sou fanboy do Vieira, mas eu gosto das analogias dele. São os X-Men. É o povo mutante, vivendo no meio do povo que ainda não evoluiu, vamos botar assim, entendeu? E, inclusive, esse povo tem um novo poder. Qual poder? O poder agora é de não fazer só a própria vontade, mas de fazer a vontade do Pai. O poder de não estar preso às próprias definições de si mesmo, mas o poder de viver guiado pelo Espírito e de fazer a vontade do Pai, de ser a representação de toda a vontade de Deus. Porque Cristo, a imagem do Deus invisível, ele alcançou a sua vocação total de imagem, não mostrando todo o poder de Deus, mas pelo contrário, se esvaziando de todo o poder e demonstrando a sua capacidade de viver toda a vontade e amar até a última gota de sangue. E isso é impossível para o homem natural. Mas a nova humanidade tem um novo poder. O poder de viver de acordo com a vontade de Deus. E de ser essa expressão do amor de Deus. Porque se Deus é amor, a imagem de Deus é amor visível. E amor visível se manifesta nunca no indivíduo. Porque como que eu amo? Ninguém vai ver isso. Mas se manifesta quando eu amo você. Então esse é o povo de Deus, o povo que manifesta a sua imagem. E é chamado de um só povo, e é chamado de uma só pessoa. Então agora, assim como... Isso é muito mais que uma analogia, gente. Assim como isso é uma realidade espiritual. Assim como a velha humanidade foi gerada de Adão. Vamos ver uma coisa interessante aqui. E aqui eu vou me dar ao luxo de usar uma analogia de João Crisóstomo, pai da igreja. Vamos ver como foi a criação de Eva. Abre em Gênesis 2, 18 a 24. Nesse texto a gente vai ver a criação de Eva, que é Deus completando o trabalho dele de criar a humanidade. Nós vamos ver a razão do casamento. Nós vamos ver um monte de coisa interessante aqui. Mas há um mistério maior no texto. Gênesis 2, 18 a 24. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem seja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Olha que interessante. Deus afirma que vai fazer uma auxiliadora, mas a primeira coisa que ele faz é mostrar para Adão tudo que ele já fez. E fazer Adão perceber que os animais tinham par. Então, olha. Deus os trouxe a Adão para ver que nome eles daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos. Esse seria o nome deles.
O homem deu nome, então, a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, olha aqui a analogia. Adão percebeu que os animais tinham macho e fêmea. E que para ele não se achava uma auxiliadora. E Deus queria que Adão percebesse isso. Porque Deus fala, eu vou fazer uma auxiliadora para ele, e ele vai mostrar isso para ele. Então Adão percebe isso, e Deus faz o quê? Deus faz Adão cair num sono pesado. E ele adormece. E ele tira uma das costelas e fecha o local com carne. Então a primeira doação de vida que acontece nas Escrituras é a doação de vida de Adão para Eva. Possivelmente teve até sangue. Não sei como foi essa cirurgia. Possivelmente teve até sangue. E ele tira uma das costelas. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor forma a mulher. Então Adão abre os olhos, né? Ele olha para Eva. E ele percebe uma coisa. Ela é igual a mim. E não é igual total, né, gente? A gente sabe que mulher é diferente de homem. Então ele olha, mas ele percebe algo. Essa, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, pois do varão foi tirado. E é por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não dá tempo de entrar aqui no significado do casamento a partir desse texto, mas observa, a humanidade não foi feita para viver só, a humanidade não foi feita para ser a imagem de Deus com uma pessoa só, então Deus vai lá e forma um casal, e um casal seria então uma expressão apropriada da imagem de Deus. Porque é uma coisa que se complementa e que é plural. De alguma forma, só até lembra um pouco a Trindade, especialmente quando esse casal começa a ter filhos. Então, um casal é a expressão apropriada para a imagem de Deus. Para que esse casal venha a cair, né, gente? A grande questão é que em Cristo também Deus guardava um mistério. Então, quando o Efésios vai dar conselhos para o casamento, quando Paulo, nessa epístola de Efésios, que eu falei que é uma epístola sobre a igreja, e aí ele entra na parte prática, então como a igreja deve se comportar, qual que é a natureza da igreja, ele começa a dar conselhos, ele chega no casamento, e ele vai dar conselhos para o casamento, conselhos que eu não vou ter como destrinchar aqui, mas vamos ler o texto. Efésios 5, 22. Ele vai falar sobre essa relação entre homem e mulher. E ele vai falar que o mistério maior é a respeito de Cristo da igreja. Então vamos lá. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita em tudo ao seu próprio marido. Perdão. É isso mesmo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo alimenta e cuida da igreja. Porque somos membros do seu corpo. E nas traduções que provêm do texto recebido, eu não vou poder explicar o que é isso, mas você vai encontrar assim: somos membros do seu corpo, osso dos seus ossos e carne da sua carne. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então você acha que Paulo está simplesmente dando conselhos para um casal? O que de fato é verdade, ele está. E ele está aconselhando: olha, vocês são um só corpo. Vocês já não são mais duas pessoas, vocês já são uma só pessoa. Vocês agora são um só indivíduo. Vocês agora são a representação da imagem de Deus. Vocês são um só indivíduo, assim como Deus é um. Vocês são uma só pessoa. Então trate cada um a si mesmo como se fosse o próprio corpo. Você não vai machucar o seu corpo, porque você machucaria a sua esposa. Então Paulo está falando disso, porque Jesus cuidou da igreja como é o seu, cuidou da igreja, dando a ela do seu próprio corpo. Não é aparente, dando de comer, né? Ele fala alimentando, numa aparente analogia com a ceia.
E ele vai falar que, no final, o grande mistério não é sobre homem e mulher serem um só corpo. O grande mistério que nos ensina a ser um só corpo com nossas esposas é o fato de que Cristo e a igreja são um só. Como não amar a igreja? Cristo e a igreja são um só. Novamente, isso é mais que uma metáfora. Porque Paulo está constantemente dizendo porque ninguém deixaria de alimentar o próprio corpo. Ninguém machucaria o próprio corpo. Então Paulo está fazendo questão de nos levar a entender isso como mais que uma metáfora. Cristo e a igreja são um. Então grande é o mistério porque Adão gera uma auxiliadora dos seus ossos. E Cristo gera uma auxiliadora no seu sangue. Isso não é por acaso. E Paulo está fazendo essa comparação aqui. Agora eu vou apelar para uma coisa que pode ser exagerada, mas que eu acho que é uma analogia válida. Proposta por um dos pais da igreja ainda no segundo século, João Crisóstomo. Defendida por Agostinho, e que segue no credo da igreja católica até hoje e de algumas igrejas evangélicas. Embora, eu tenho que admitir que é só uma hipótese, mas eu acho ela super interessante. Então, assim como o primeiro Adão, Cristo caminha sobre a terra. E ele não tem ninguém semelhante a ele. Porque ele já é o homem celestial. Ele já tem a natureza de Deus nele. E ele não percebe ninguém semelhante a ele. E a gente consegue ver a solidão do Cristo. Na sua caminhada. Mas assim como o primeiro Adão, Deus está preparando para ele uma auxiliadora idônea. Então o Pai vai dar para ele uma companheira. Então o Pai submete ele a um sono pesado. O sono da morte. E depois que ele já estava morto, um soldado romano abre o seu lado com uma lança. E eu gosto de pensar que é uma costela. Aí no lado, né? As chances são altas, vamos admitir. E lá de dentro sai água e sangue. Os elementos geradores da igreja. O sangue que compra a igreja. O sangue da morte de Cristo. O sangue da nova aliança. O sangue que bebemos na ceia do Senhor. O sangue que nos alimenta. Aqui dá para apelar e dizer que a água é o batismo. Fisiologicamente, água e sangue estavam misturados porque o coração tinha parado de bater e decantou. Fisiologicamente. Dá para apelar um pouquinho e dizer que o sangue é o batismo. A água é o batismo aí. Não sei se Deus foi tão longe na analogia, mas João Crisóstomo foi. Olha que lindo, gente. Da morte de Cristo, os elementos formadores da igreja são colocados. Da sua morte e ressurreição, ele cria um povo que passa da morte para a vida. Assim como da costela de Adão. Sai Eva, da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, e desse momento especial ali, né? Os católicos vão defender que o nascimento da igreja é até ali, quando sai água e sangue, por causa dos pais da igreja que falavam isso. E a gente não precisa fechar ponto com nada, mas é tudo muito interessante, porque nos dá uma dimensão do que é ser um só com Cristo. A igreja foi tirada de Cristo. A igreja foi tirada de dentro do próprio Cristo. E ao fim, gente, ao fim de tudo no Apocalipse, o novo Adão e sua noiva, Cristo e a igreja, são encontrados no jardim. Agora na forma de uma cidade. Com a árvore da vida no meio. Em perfeita comunhão com o Pai. Propósito completo de Deus. Eis aí o tabernáculo de Deus. Ele habitará com o seu povo. Então a igreja é a nova humanidade. Humanidade, Cristo. A igreja e Cristo são uma só carne. Efésios 2,15 nos falou que ele fez a nova humanidade e que ele reconciliou ambos os povos por meio da cruz no seu corpo. E isso nos dá uma nova dimensão para o que significa esse em Cristo, que Paulo está declarando ao longo de toda a carta. Em Cristo, dentro do homem coletivo Cristo. A igreja, ela é uma só com Cristo. Ela está em comunhão com o Pai.
ela agora é um povo que não é mais filho da ira, mas que é filho de Deus, porque é gerado da água do Espírito e é vivificado pelo sangue da nova aliança que flui no meio desse corpo, guiada pelo cabeça, que é o Filho. Então, quem é o Cristo coletivo, o Cristo todo? Como Agostinho chama na sua doutrina de o totus Christus, quem é o Cristo todo? Jesus, o cabeça, mas a igreja, seu corpo. Afinal, ninguém esperava que cabeça e corpo não fossem formar uma coisa só. É só que a gente não costuma pensar nesses termos. A gente costuma pensar que é só uma metáfora, que é só uma analogia. Mas o Cristo todo. E agora, por isso que em Efésios 3, eu não vou ler o texto por falta de tempo, Paulo vai afirmar que agora através da igreja. Então todas as coisas foram feitas através de Cristo, mas agora através da igreja, Deus está mostrando a sua sabedoria para os principados, potestades. Mas não é através de Cristo, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é uma só com Cristo. A igreja é a expressão de quem Cristo é na terra. É claro que a ausência dele fisicamente é sentida, mas de alguma forma ele está presente na terra através da igreja. E isso nos revela a nossa vocação como povo de nos tornarmos na plenitude de Cristo. Então vamos exaltar um pouco mais a igreja. Não as instituições religiosas, mas a igreja. Com textos que a Bíblia fala sobre ela. A igreja é a plenitude daquele que é tudo em todos. A igreja é o baluarte da verdade, a casa do Deus vivo. Gente, se a igreja é Cristo e a salvação é só por meio de Cristo, existe salvação fora da igreja? Fora das instituições religiosas, dá para argumentar. Mas quem é salvo é feito um com Cristo e, portanto, é feito um com a igreja. Não há salvação fora da igreja. Nossos amigos católicos, nossos irmãos católicos, vão entender que isso dá à instituição o direito de definir quem é salvo e quem não é. Não é assim que a gente entende isso. A frase é a mesma. Mas o que a gente está dizendo aqui é que há um povo invisível, espiritual, e que não há salvação fora dele. Porque todo mundo que é salvo é inserido nele. A igreja, como Pedro fala, é coparticipante da natureza divina. Olha que loucura. Coparticipante da natureza divina. Como? Ela é uma com Cristo. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, principados e potestades. A igreja é uma só, porque ela é uma pessoa. E por isso ela é, sim, católica, universal e apostólica, edificada em cima da doutrina dos apóstolos. E a igreja chegará à estatura da plenitude de Cristo. Ele irá apresentá-la para si, sem mancha, sem mácula, gloriosa. Isso vai acontecer. Mas nós já estamos lá? Não, mas não tenha dúvida, nós somos a igreja. É que Paulo vai falar em Efésios 4, não vai dar para entrar. Mas a igreja está sendo edificada agora por aqueles que somos nós, a quem Cristo distribuiu os seus dons. Apóstolos, profetas, mestres, pastores. E eles estão trabalhando para que todo o corpo seja bem estabelecido, bem ligado e alcance a plenitude da maturidade. Gente, qual que é a principal missão da igreja, então? Formar a igreja. A principal missão da igreja é formar a igreja. A principal missão da igreja é se tornar quem Deus já a decretou ser. A principal missão da igreja é edificar a igreja. Porque Cristo está edificando a sua igreja através de nós, o corpo de Cristo. Está tudo fazendo sentido? Está tudo encaixando aí? Como não amar a igreja? Então nós não estamos lá ainda. Se eu tivesse mais tempo, mas eu vou encerrar. Meu plano era talvez entrar, então, no resto de Efésios. Porque o resto de Efésios, agora, vai ser Paulo argumentando a nova natureza. Porque se nós somos uma nova humanidade, então nós temos uma nova natureza. E aí Paulo vai entrar, vou ler um trecho aqui, e vai dizer. Deixa eu achar. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico. Não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede.
por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então ele vai falar sobre aí entrar na libertinagem. Por quê? Por viver de acordo com o meu próprio desejo. E ele vai falar sobre como é a vida então da velha humanidade, que é a vida guiada pela carne. E o que é a carne? Pelo meu próprio desejo, meu próprio pensamento, minha própria vontade, a soberba da vida, consciência da carne, consciência dos olhos. E a vida guiada pelo Espírito, que é fácil de entender. É isso mesmo. A gente faz o que o Espírito mandar. É isso aí. E ele está nos direcionando a fazer o quê? O que Cristo fez. Esvaziar em prol dos irmãos. Então a nova humanidade é uma humanidade que expressa com perfeição o amor de Deus. É uma humanidade que expressa. E aí, gente, por isso que dá vontade de pegar a Bíblia toda. Você entende por que Cristo falava lá em João que vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros como eu vos amei. Porque a vocação da igreja é dar visibilidade aos atributos invisíveis de Deus. E o amor sendo o principal deles. Então, quando a igreja atinge essa maturidade na fé, ela passa, João vai falar depois na sua epístola, a igreja, nós passamos da morte para a vida. Nós sabemos que o poder da ressurreição foi efetivo em nós. Sabemos que nos arrependemos de fato da nova forma, da antiga forma de viver, quando amamos os nossos irmãos. E a igreja chegou nesse lugar? Não, ela não chegou nesse lugar ainda, mas ela está sendo edificada. E a missão da igreja é formar a igreja. A missão da nova humanidade é se tornar por completo, porque nós somos o povo do já e ainda não. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, mas estamos aguardando nossos novos corpos. Nós já vivemos no reino de Deus, mas o reino não se fez presente totalmente ainda. Nós vivemos em constante tensão, porque nós sabemos que o mundo será restaurado, por isso amamos o mundo, mas não podemos amar o mundo, porque ele jaz do maligno. Então é um povo em constante tensão em prol do mundo, contra o mundo. É um povo em constante tensão porque nós não nos transformamos por completo naqueles que vamos nos transformar. Mas qual que é a nossa vocação primordial como igreja? Se tornar quem precisamos nos tornar. E qual que é o problema principal? Quando a gente não entende a igreja como uma nova humanidade, como um povo, como um organismo, quando a gente pensa a igreja como uma organização, como uma instituição, então a gente pensa que a missão da igreja é evangelizar. Isso é parte da missão. Porque Deus quer muitos filhos, Ele não quer só os que Ele já tem. Ele quer muitos filhos. Mas a missão primária da igreja tem mais a ver com quem ela precisa se tornar do que com o que ela vai fazer. Até porque nos tornar é evangelístico. Nos tornar esse povo que ama com o amor de Jesus é a promessa dele. Quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, então o mundo verá. Quando vocês forem um, como eu sou com o Pai, o mundo verá que vocês vieram de mim. Por isso a igreja, como diz o Paulo Borges Júnior, tem muito poder, mas pouca glória. Porque ninguém duvida da possibilidade de Deus curar. Mas todo mundo acha a igreja um bando de hipócrita. Porque ela está mais preocupada, às vezes, em buscar a consciência do poder do que a consciência da vontade, para viver de acordo com o amor de Deus. Então alguém, numa doença terminal, até procura a igreja como sua última expectativa para ver se o poder de Deus o cura. Mas nós não temos sido reconhecidos ainda como igreja da forma que deveríamos, porque não temos amado uns aos outros. Então a missão primordial da igreja não é evangelizar, embora evangelizar é uma consequência da missão primordial. É se tornar esse povo que tem essa natureza de Cristo Jesus. Isso por si só é transformador. E aí Paulo em Efésios vai completar. Por isso que eu falo, leiam Efésios essa semana. Pelo menos umas 5 vezes. Leiam Efésios. Porque aí Paulo vai agora argumentar que essa nova humanidade, ela gera uma nova sociedade. Porque ela vai gerar uma nova forma de ser família. Onde homem e mulher se tratam como um só corpo. Ela vai gerar um novo relacionamento entre pais e filhos. Onde pais, isso tudo está em Efésios, não se preocupam em não irar os filhos. E os filhos se preocupam em obedecer os pais. Ela vai gerar um novo relacionamento entre homem e homem. Porque agora ninguém faz nada segundo os seus próprios pensamentos, mas guiado pelo Espírito, dando sempre preferência uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Ela vai gerar uma nova relação social, porque agora empregadores não vão mais tratar os seus funcionários como escravos. E servos, na época escravos, quando Paulo escreveu, vão servir ao seu senhor
como é o próprio Deus. Então tem uma nova sociedade surgindo através da nova humanidade. Quando alguém se comporta como membro dessa nova humanidade, é perceptível. Isso é reconhecido. Isso não passa despercebido. Por muito tempo, a gente se orgulhou de ter cara de crente. Saião, não ter barba. Mas a gente tem que começar a se orgulhar em ter cara de Cristo. E isso é reconhecido. Muita gente que tem cara de crente tem cara de Cristo também, amém? Mas muita gente que tem cara de crente é visto como hipócrita pela sociedade. Agora, quem tem cara de Cristo é sempre reconhecido. Por quê? Porque está sangrando. Cara de Cristo está a cara do Cristo sofredor. Até por isso eu não sou totalmente contra as imagens que nossos irmãos católicos gostam de usar, porque a gente tem que ver o Cristo sofredor. A nossa imagem é a imagem do Rafael crucificado. Quando as pessoas verem o Salles crucificado, o Ayer crucificado, elas vão ver Jesus. Essa é a vocação, ser Cristo. A igreja é uma com Cristo. A vocação é ser Cristo, se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Nada que a gente já não saiba. Mas quando a gente coloca dessa forma, é como Paulo fala. Paulo termina então, Paulo termina no capítulo 2, ou 3 agora, orando, para que nós possamos compreender de forma total tudo isso. Porque ao compreender isso tudo de forma total, a gente vai se sentir animado de viver isso. A gente vai se sentir, assim, encantado por fazer parte disso. Por isso ele começa falando, e a gente falou aqui, sobre a gente entender qual que é a suprema grandeza do poder de Cristo sobre nós, a igreja, que é a plenitude daquele que é tudo em todos. E aí eu quero terminar isso orando pela gente, e usando uma oração aqui de Paulo, no final de Efésios 3. Por essa razão, eu me ponho de joelhos, Efésios 3,14, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso não é para que a gente peça mais. Isso é para que a gente saiba que o que ele tem é muito maior do que a gente pediu. Conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Pai Santo, obrigado por esse período que o Senhor separou para hoje. Pai, eu quero pedir em especial que nós tenhamos uma revelação mais profunda do amor de Cristo. E eu sei que a revelação mais profunda que o Senhor nos deu do amor de Cristo é a revelação da cruz. Então eu te peço que o Senhor pinte no nosso imaginário a imagem do Cristo crucificado. Eu te peço que nós possamos ver Deus esvaziado como um homem de dores e perceber a soberana grandeza do seu amor, Pai. Para que esse amor nos encha, nos constranja, nos envergonhe a viver no mesmo poder desse amor. E a ser a plenitude desse amor aqui na terra. E a ser a representação na terra como é no céu da sua vontade. Pai, nós estamos coletivamente dispostos a cumprir a sua vocação, a sua missão, e nos tornarmos a sua família que reflete a sua imagem. Que nessa semana, Pai, nós possamos de fato amar com o teu amor. Nós possamos de fato, nos nossos locais de trabalho, nas nossas escolas, nos nossos momentos de convívio, refletir se estamos nos comportando como nova ou como velha humanidade. E não somente para que isso produza culpa, Pai, mas para que muito além da culpa, a graça do seu sacrifício na cruz nos alcance e produza em nós uma força do Espírito para que nós possamos nos comportar agora como Cristo.
com a vocação que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Haroldo, você ora pela gente encerrando nosso período?